Você provavelmente já jogou esse jogo. Será que você já se perguntou como é que ele foi programado? E será que é fácil? E será que depois de assistir esse vídeo você vai poder usar sua criatividade para poder criar seu próprio jogo de cartas? Então, vamos programar juntos o jogo Paciência e vamos ver se a gente pode responder algumas dessas perguntas. E vamos nessa! O jogo Paciência é um jogo mais complexo. Portanto, precisamos definir muito bem as regras do jogo antes de nos aventurar no código em si. Vamos começar definindo que elementos precisamos desenhar na tela, ou seja, a parte visual, que no nosso caso, basicamente serão as cartas do jogo. Cada carta possui uma face aberta e outra fechada. Elas são inicialmente distribuídas em 7 torres de cartas. Cada torre começa com todas as cartas fechadas, menos a última. Teremos também um montinho de cartas restantes, que não foram distribuídas nas torres, e que fica lá no canto superior, junto com um espaço para as cartas que serão abertas ao lado dele. Teremos também outros 4 locais onde podemos empilhar cada naipe. Pronto! Com tudo isso já definido, podemos começar a fazer o setup inicial de nosso jogo. Então é isso aí, né, pessoal? Aqui a gente já tem os nossos arquivos já criados, eu já pulei aqui para adiantar um pouquinho. Já criamos o nosso HTML, como sempre, com o Canvas e com o script tag. Eu já expliquei isso nos outros jogos que eu já fiz. E também já fizemos aqui o nosso arquivo JavaScript, com o nosso Canvas e nosso CTX, nosso contexto de desenho. Eu vou fechar aqui o HTML que a gente não vai precisar mais trabalhar nele. Outra coisa também que a gente colocou aqui foram algumas imagens dos naipes que a gente vai utilizar no jogo, e é só isso que a gente vai precisar, tá bom? Vamos começar a trabalhar no nosso JavaScript, e eu queria falar o seguinte. A gente acabou de ver na apresentação que a gente vai precisar ter duas classes de objetos na nossa tela. A classe que a gente viu a toda hora, cartas, cards, mas também temos uma classe que é a posição onde as cartas vão, onde elas encaixam. Tem vários tipos de encaixe, né? Então, ela vai encaixar ali nas torres, nos montinhos, nos naipes. Vamos chamar de card snap, que é onde ela encaixa. Você pode chamar como você quiser. Eu vou criar essas duas classes aqui rapidinho e explicar cada uma delas. Vamos criar a primeira card snap, que é a mais fácil, explicar ela. Depois a gente passa para cards, tá bom? Vamos lá. É isso aí, pessoal. Acho que a card snap é isso aqui, ó. São 4 atributos que ela tem. Ela tem o atributo XY, que é onde ela vai ser desenhada na tela. O card snap ele vai, na verdade, ser o responsável por desenhar todas as cartas que estão dentro dele. Então a gente botou aqui também um array de cartas, que são as cartas que estão dentro dele, e ele vai, a partir dele, ele vai saber desenhar todas as cartas dentro dele de acordo com o seu estilo, certo? Tem Snap com um estilo de montinho fechado, que é no caso aquele primeiro Snap de todos, lá no canto. A gente tem o Snap das naipes, cada naipe, por exemplo, que são abertas, uma em cima da outra. E nós temos a torre, né? Que é aquele snap de cartas que fica um em cima do outro e só. Então vamos criar agora a nossa classe cartas e vou explicar rapidinho aqui também como é que funciona todos os atributos. Bora lá. Então tá aqui, galera. A gente tem aqui a nossa carta sendo instanciada com 2 atributos, né? Que é o número da carta, as 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, 2, 3, 4, 5, não tem um, né? E o nosso naipe, que no caso aqui é espadas, ouros, copas, sei lá, paus. E a gente tem também o nosso flipped. O que quer dizer o flipped? A carta ela pode estar virada ou não estar virada, né? Se ela está virada, ela mostra qual é a carta. Se não está virada, ela mostra aquela parte de trás dela. Outra coisa que a gente tem é a referência para o seu próprio snap. Lembrando que aqui a gente vai usar muito isso. É bom que se você não entende sobre valores, né? Pass by reference, pass by value em JavaScript, isso é muito importante você entender, senão confunde um pouco aqui o que eu estou fazendo, tá bom? É bom você dar uma estudada nisso. Se quiser, eu posso fazer um vídeo sobre isso, como é que funciona isso. Você não faz ideia do que eu estou falando, então corre atrás, tá bom? Antes de ver esse vídeo. E também temos aqui o Moving X, Moving Y, que é o que? São x, y que a gente vai utilizar para desenhar ele quando a carta estiver se movendo, né? Porque quando ela está estática, a gente pode usar a partir do snap dela. O XY do snap dela é o XY que ela vai ser desenhada, ou a partir dele a gente vai ser desenhada. No caso da torre, por exemplo, que ela é desenhada assim em torre, né? Como se fosse distribuída. Mas a gente vai ter que ter um XY que a gente vai, toda hora que estiver movendo a carta, poder traquear onde ela está na tela e poder desenhar ela. Até esse é o XY da carta descorrelacionado ao snap.
Mouse X e mouse Y, a mesma coisa. É o referencial da onde a gente clicou primeiramente na carta para ela poder se mover de acordo, né? Se a gente pegou pelo cantinho, continua se movendo pelo cantinho. Se pegou no meio da carta, continua movendo no meio da carta. Agora que a gente já fez isso, a gente pode começar a fazer o primeiro método da carta, que é o método de desenho, que é o método draw card, que a gente vai poder chamar com um valor x e y, e ela vai poder saber nesse x e y desenhar essa carta naquela posição. Então vamos escrever aqui o código e ver o que ela faz. Eu explico direitinho e a gente pode depois testar esse código. Bora lá. Então tá aqui, pessoal, a gente fez o draw card e esse draw card ele tem algumas coisinhas interessantes aqui para ser explicadas. A gente colocou junto o stroke style e o fill style. A diferença deles você já deve conhecer, né? Que é o seguinte, stroke style é a cor que ele vai ter na borda do desenho, no caso aqui o retângulo, e o fill style é a cor que ele vai ter dentro dele. A gente pode misturar os dois. A gente pode ter a borda preta e o conteúdo branco. E a gente exatamente que a gente vai fazer isso para a carta poder ficar contrastante com o fundo. E a gente fez aqui um round rect porque ela tem a carta, né, ela tem uma bordinha meio arredondada, a gente botou aqui 4 pixels de raio dessa borda e mandou fazer o stroke e o fill. Agora, vamos para poder testar, instanciar essa carta. Vamos colocar aqui um let card igual a um new card. Vamos colocar aqui que ela é um as. O número é uma string, né? Por quê? Porque apesar de ser número, na verdade o as é o A, né? Ele não é um número. Assim como valete, dame, rei. Então vamos colocar tudo como string, inclusive se a gente botasse, por exemplo, 4, né? Uma string. Vamos botar aqui um as de spades, de espadas, né? E vamos mandar esse card ser desenhado na tela. Draw card 0, 0. Vamos salvar, vamos lá no browser, vamos fazer um refresh. Para variar, não funcionou. Tá bom, vamos ver o que aconteceu aqui. Ah, tá, CTS. Aqui, já vi. Ok. Vamos salvar, vamos de novo fazer um refresh aqui, ver se tá tudo direitinho. Opa, lá. Então ela imprimiu na tela ali lá no 00, no cantinho, tá muito no cantinho. Vamos colocar aqui um 10 só porque para ficar um pouquinho mais afastada da borda. Pronto, agora sim. Tá desenhando ela, mas agora falta a gente desenhar o que interessa dentro dela, que é o número e o naipe. E vamos fazer então esse código aqui, adicionar esse código, eu explico rapidinho e a gente parte dali. Bora! Então é isso, pessoal. Tá aí. A gente colocou aqui um switch image, que é para poder instanciar a imagem do naipe. A gente fez um switch case para o naipe, que então caso o naipe seja diamonds, ouros, né? Ou espadas, ou copas, ou paus, ele vai ter, se a cor dele é vermelha ou se a cor dele é preta, a imagem correta. A gente vai desenhar com a fonte de 24 pixels de font family Arial na posição x mais 10 y mais 26. E por fim, lá do lado dele, a imagem com tamanho 16 por 20 do naipe. Na verdade aqui a gente vai ter que fazer um truque por enquanto, porque senão ele não vai conseguir desenhar essa imagem. A gente vai ter que pegar... Porque acontece, a imagem ela só desenha depois que ela é carregada. E como esse carregamento, esse instanciamento ele acontece assincronamente, a gente vai ter que colocar aqui sweetImage.onload, né? Vai ser uma função que vai ser chamada. E essa função vai ser a função de desenho. Assim ela vai poder desenhar. Por enquanto. Depois a gente pode tirar, porque a gente vai fazer como vai fazer uma animação frame a frame, ela já com certeza já foi carregada no segundo frame. Vamos lá. Vamos colocar aqui draw card já está direitinho. Vamos salvar, vamos ver o que acontece lá quando a gente refresh o browser. Ó, desenhou, né? O as de paus. Botei espadas aqui. Ué, por que será que colocou aqui o clubs? Se eu coloquei spades. Porque eu esqueci de botar break aqui. Então vamos botar o break aqui, ó. Não pode esquecer isso, né? O break, ele do case switch, né? É que quando ele dá um match, ele faz o que está dentro dele e depois dá um break. Agora sim. Vamos fazer um refresh e agora sim, ela tá o de espadas. Fez de espadas, deu break, acabou. Não continua mais o código. Beleza, essa parte aqui já foi feita. Agora vamos agora continuar para a próxima parte aqui do nosso código. Aqui a gente agora vai ter que fazer o seguinte, a gente já desenhou ela aberta, né? Agora a gente tem que saber desenhar ela fechada. Vamos pegar todo esse switch aqui, todo esse image on load,
aqui, vamos botar ele aqui dentado para frente. Vamos colocar aqui um if. Se a carta ela está flipped, ela vai fazer o quê? Ela vai desenhar ela desse jeito, como a gente colocou agora. Tudo isso aqui vai ser na situação que ela está flipped. E se não, se ela não está flipped, ou seja, ela está coberta, mais fácil ainda, né? Ela vai ter que desenhar o mesmo quadrado que a gente desenhou antes, aqui em cima, só que em vez de desenhar o número e o naipe, a gente vai desenhar um quadrado azul um pouquinho menor no centro dele para poder fazer como se fosse a parte de trás da carta, né? Você que conhece a carta sabe como é que ela é atrás. Ela tem tipo um padding branco em volta. Então vamos fazer isso aqui agora rapidinho, esse código, vamos testar. Então tá aqui, pessoal, olha só, eu fiz o else aqui, que ele vai desenhar esse quadrado azul. Ela já está como false, então a gente já vai poder ver ela já está instanciada aqui, vamos só salvar ela. Vamos lá no nosso browser e fazer um refresh, e ela não desenhou azul. A gente só vai ver aqui o que aconteceu rapidinho, esse text route direct, que como sempre, né, eu sempre esqueço alguma coisinha. Vamos salvar, fazer um refresh aqui, e agora sim. A gente tem essa carta virada ao contrário, e agora a gente tem as duas situações. Ela virada ao contrário e ela aberta, revelada. Então a gente já tem praticamente toda a nossa lógica de desenho, eu acho, da nossa carta. Agora a gente vai ter que fazer o quê? Vamos trabalhar um pouquinho no Snap, né? Como é que ele desenha o Snap. Primeiro a gente vai voltar lá no nosso código, vamos colocar aqui, vamos fechar essas classes cards e essa card Snap. Vamos colocar aqui na verdade é uma constante, que são os card snaps, que é um array. Então a gente vai ter vários card snaps. A gente tem 2 lá para o montinho aberto e fechado, montinho principal. A gente tem 4 para os montinhos separados por naipes. E a gente tem 7 torres. Então são 13 snaps. Então vamos fazer aqui os 13 snaps. Vamos colocar aqui, eu vou criar rapidinho aqui e a gente continua. Então tá aí, pessoal, olha, então estão todos os card snaps, né, essas 7 torres, os 4 naipes lá de cima, que a gente vai usar para poder zerar o jogo, e os 2 snaps dos 7 principal, das cartas que sobraram, que é a parte fechada e a parte aberta. E agora a gente pode fazer o desenho aqui para testar dos snaps, vamos fazer uma função chamada drawSnaps, só para a gente ver se está tudo sendo desenhado direitinho, tudo em seu lugar, que vai fazer o quê? Vai pegar todos os card snaps, né, mapeando por eles, e a gente vai botar aqui snap, vamos fazer com que ele desenhe uma borda pretazinha, que é a marcação na mesa, né, como se fosse um giz preto, que ali tem um snap. Vamos fazer isso aqui rapidinho e testar. Então tá lá, pessoal, olha só. A gente colocou aqui o card snaps para desenhar uma bordinha preta, seguindo a posição XY de cada snap. Vamos fazer com que esse card aqui, na verdade, ele não seja desenhado. Vamos desinstanciar ele também, não importa. Salvamos, vamos lá no nosso browser e vamos fazer agora um refresh. Não funcionou mais uma vez. Não sei por que não funcionou, porque a gente não chamou o drawSnap, né, meu filho? Vamos lá. drawSnaps. Agora sim. Vamos lá. Perfeito. Então a gente tem aqui os snaps, ó. Os snaps do montinho fechado, montinho aberto, 4 naipes e as 7 torres. Perfeito. Então já sabemos aqui, voltando ao nosso código, já sabemos aqui, ó, desenhar snaps, desenhar cartas, tudo de desenho está feito. Agora falta a parte lógica. Mas está ficando longo, eu vou deixar para o próximo vídeo. E se você está gostando aí até agora, dá um likezinho aqui para me ajudar, pode se inscrever aqui, dá conferida nos outros vídeos do canal, tá bom? E a gente se vê na parte 2. Até mais. Tchau, tchau.